juntos aqui no nosso Conexão Cacique, a gente vai conversar com o Cal Nogaroto. Ele que é da cidade de Tremembé, pré-candidato a deputado federal aqui pela região do Vale do Paraíba. Cal Nogaroto, bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Ralf. Para mim é uma satisfação estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. E espero que esse bate-papo seja muito bacana para todo mundo. Você trabalhou na Operação Lava Jato, exatamente no sentido de verificação do dinheiro. Né? Esse dinheiro que era desviado, e que continua, infelizmente, sendo desviado aí em alguns lugares aí, mas era realmente aquilo que se falava na época? Sim, eu trabalhei seguindo o dinheiro, então de ponta a ponta. O meu trabalho era o detetive do dinheiro. É o detetive. E os auditores que trabalhavam comigo, a nossa missão era seguir quebrando os sigilos bancários e seguindo o rastro do dinheiro, para tentar, num primeiro momento, recuperar esse dinheiro, achar quem eram os reais beneficiários daquela, né? Quem eram os mentores da organização. Porque não adiantava pegar os laranjas que estavam no meio do caminho. A gente tinha que pegar a fonte, né? Quem eram aqueles que estavam se beneficiando disso. Então a gente fazia esse rastreamento pulando de uma conta para outra. Chegamos até a Suíça, onde o dinheiro na última fase ia para lá, e lá ele era distribuído para os reais beneficiários, partidos políticos, empreiteiros, enfim, uma série de senadores, deputados, enfim. E ali, para nós que fazíamos um trabalho técnico, era o preto no branco. Né? A gente sabia quem eram as pessoas. Depois o processo segue, ele tem erros formais, ele tem situações que nós estamos vendo de anulações, para mim, totalmente injustificadas, mas para nós que trabalhamos tecnicamente, a gente tem o desenho todinho completo daquilo e não tenha dúvida que a corrupção saqueou a Petrobras. PowerPoint. Não. E aquilo ocorreu, é uma coisa que ela só existe Petrobras hoje porque é uma empresa de petróleo. Se fosse qualquer outro ramo de atividade, teria quebrado. Sim, com certeza. Que coisa incrível, né? Eu falava, né? Eu considerava a Operação Lava Jato como mais uma instituição brasileira. Era o hino nacional, a bandeira brasileira, as forças nacionais, né? E a Operação Lava Jato. Porque era algo tão importante no sentido de demonstrar a corrupção no país, né? A gente sabe que a corrupção ela não vai acabar de uma hora para outra. Isso é praticamente impossível, a gente sonhar com o país das maravilhas. Né? Não vai acabar. Mas era algo que vinha acontecendo de uma forma tão espontânea e de demonstrar, né, o caminho do dinheiro. Exatamente isso que você falou, o detetive mesmo, o caminho do dinheiro. Como é que o dinheiro que você paga o imposto hoje, a gente fala, né, do Estado de São Paulo que mandou para a União aí 770 bilhões de reais em impostos, recebe só 40 bilhões de reais. E o resto desse dinheiro? Né? Para onde vai grande parte desse dinheiro? E a gente estava observando, estava vendo essa situação. E aí você acaba falando exatamente desse ponto, com relação às decisões que foram tomadas depois e que chocaram, decisões que acabaram chocando. Eu acho que para vocês que trabalharam, né, e tenho certeza, vocês comentam isso, vocês trabalharam diretamente, vocês ficaram chocados com isso, né? Sim, a gente tem ficado em choque já há bastante tempo, né? O STF ele tem, na minha opinião, prestado um desserviço aí nesse sentido, né? Liberando quase que todo mundo foi preso na Operação Lava Jato, porque é aquela situação, se você abriu a porteira, se você beneficiou determinado grupo, os outros também vão pedir a mesma coisa. E isso põe um trabalho que foi feito lá atrás, todo pelo ralo. E o Brasil é um país que a corrupção ela é generalizada, ela está em todas as esferas, todos os poderes, e a gente precisa aprovar medidas importantes que façam com que a gente, nesse rastreio, tenha efetividade. E que as pessoas, porque o corrupto, a primeira coisa que ele faz antes de praticar a corrupção, ele se pergunta, se eu me der mal, se eu for pego, o que vai acontecer comigo? E quando ele tem a resposta, olha, não vai acontecer nada, porque no Brasil não acontece nada com ninguém.
Aí ele vai e pratica o ato corruptivo. Agora, se ele pensa, e a gente tem, não, se eu for pego, em segunda instância eu vou preso e vou responder preso. Se eu for pego, eu vou responder em igualdade de condição, porque eu não tenho mais foro privilegiado. Eu já venho para a primeira instância, então vou ser preso rapidamente. Ele recua, ele não parte e comete o crime de corrupção. Vai direto, né? Exato, ele vai raciocinar. Isso é todo criminoso, ele raciocina antes de praticar. Quando ele percebe que aquilo não vai dar em nada, ele pratica. E por isso é muito importante que a gente aprove medidas como o fim do foro privilegiado, a prisão após condenação em segunda instância, tornar hediondo o crime de corrupção, que é um crime contra a vida. Você está tirando dinheiro dos hospitais, está matando nas estradas, enfim, está matando em várias partes do serviço público. Então, esse corrupto ele tem que responder como um crime contra a vida. Agora, essa é a ideia de tentar chegar à Câmara dos Deputados? Sim. Esse pré-candidato a deputado aqui do Vale? Esse nosso projeto, vindo agora como pré-candidato a deputado federal, aqui pelo Vale do Paraíba, é justamente nesse sentido. Eu, inclusive, já me comprometi formalmente com registro em cartório. Há um movimento para a gente conseguir retirar 200 deputados, pelo menos, que não se comprometem com o povo, né, que se comprometem com o próprio bolso, e colocarmos lá pessoas que tenham conhecimento, experiência e que realmente estejam compromissados com essas medidas importantes. Há muitas outras medidas, né, que a gente precisa e a gente verifica. Só que essas medidas, elas ficarão nas gavetas como elas já estão. Esses projetos já existem, já estão há 3, 4, 5 anos nas gavetas e continuarão lá se a gente não conseguir fazer essa faxina no Congresso Nacional. 200 deputados? Pelo menos 200 deputados. É o que a gente precisa dos 513 que nós temos lá. Quase um terço da Câmara. Quase um terço da Câmara. É um projeto que está, hoje em dia, como o povo está com informação, a gente está com bastante força nesse projeto. Eu sou das pessoas, né, um dos pré-candidatos a deputado federal, mas nós temos outros no Brasil todo comprometidos com o povo e com essas medidas. Aqui do Vale do Paraíba, você tem conversado com os outros pré-candidatos? Como é que está a situação? Sim, a gente conversa. Essa essa do projeto 200+, é uma coisa que é só nossa aqui, né? Não, a gente não teve a adesão de outros candidatos daqui. A gente, sempre que se encontra, procura trazer a importância, né? E a gente coletivamente aqui no Vale, trazer a importância do Vale do Paraíba eleger deputados federais do Vale do Paraíba. Nós temos hoje aqui mais de 2 milhões de eleitores e temos um deputado federal. Isso é muito pouco. Regiões menores que a nossa, Ribeirão Preto, Sorocaba, tem 4, 5 deputados federais que, obviamente, levam os seus recursos para as suas cidades de origem. Então, quando a gente vê aqui, o deputado de fora trouxe uma emenda, essa emenda é muito pequena, o forte ficou lá na região dele. Ele trouxe aqui para comprar uma impressora, para comprar um equipamento da saúde, a escola, o hospital, as grandes construções de infraestrutura ficaram lá. E a gente, com 2 milhões de habitantes, se a gente votar com consciência, a gente coloca 4, 5 deputados federais nossos que farão toda a diferença. Com tranquilidade. É o que normalmente eu tenho falado aqui já há 30 anos já. Eu conversava com o Elcio Costa, jornalista Elcio Costa, que assessora hoje lá o pessoal da ACI de São José, Associação Comercial e Industrial de São José. E foi lançado, né? A CI lançou agora o Voto que Vale, que é o voto aqui no Vale do Paraíba. Parabéns, ótimo, maravilhoso. Eu acho que tem que ter campanha assim, até para que as pessoas se conscientizem da necessidade que a gente tem de representantes da terra. E eu defendo, eu sou um defensor de voto em gente aqui da terra. Né? Parabéns ao Cal, parabéns ao pessoal aqui da região que vai lutar pelos votinhos aí nessa eleição. Até porque eu costumo dizer que o prefeito Saldi aqui de Taubaté, o prefeito Clemente de Tremembé, né, o próprio prefeito hoje, o Anderson lá de São José, o Israel aqui de Pinda, vão para Brasília, beleza, estamos aqui em Brasília, estamos conversando com o ministro tal, tal, mas para chegar até esse pessoal é uma dificuldade,
Porque você não tem representantes lá em cima. Como você não tem representante na Assembleia Legislativa. Nós temos só 2 deputados estaduais aqui, quando o Vale poderia ter 10 deputados estaduais. Quer dizer, então a gente precisa parar de pensar um pouquinho no umbigo dos outros, né? Nesse sentido, a gente precisa parar de pensar no umbigo dos outros e começar a pensar no nosso umbigo aqui. Sim. Alexandre, só um dado interessante da última eleição de 2018, que ressalta e traz bem claro para a gente a situação da gente votar em outros candidatos de fora. Dos 15 mais votados a deputado federal no Vale do Paraíba, 9 nunca estiveram no Vale nesse tempo de 4 anos. Outros estiveram de passagem, deixar aqui uma emendinha e tal, para ele voltar 4 anos depois e pedir esse voto sem ser, vamos dizer assim, cara de pau de chegar, né? Falando... Sem ficar vermelho. Sem ficar vermelho de vergonha, exatamente. Então, é uma coisa que a gente não pode levar mais esse tipo de situação para frente. A gente tem condição de ter representantes que as nossas demandas cheguem neles, porque eles terão seus escritórios aqui, a sua base vai ser aqui. Eles ouvirão o povo e aí levarão as demandas com muito mais chance de concretização. Depois que você, se possível, for eleito, você vai manter o escritório aqui. Meu escritório no mesmo lugar. Não, meu no mesmo lugar. Brasília é só de terça a quinta. Isso. E no mesmo lugar, é uma coisa que eu vim da campanha municipal, né? Nós ficamos na 2ª posição. Temos uma amizade muito grande com o prefeito Clemente, é nosso apoiador forte lá em Tremembé, e sempre no mesmo lugar, sempre com o mesmo telefone. E o intuito da nossa suspensão do trabalho nas operações, né, na Receita Federal, é justamente para brigar por uma condição que nós temos direito. Esse o intuito. Depois que eu conseguir fazer esse projeto, a gente volta ali e vai voltar para o mesmo trabalho, e se Deus quiser, com uma condição de combate à corrupção muito melhor. Aliás, uma coisa interessante, o prefeito Clemente está no primeiro mandato, né? Sim. Primeiro mandato. E eu tenho certeza que o bichinho da reeleição já deve ter mordido ele. Ele diz que não, mas o bichinho da reeleição já mordeu ele, como já mordeu o Saldi aqui em Taubaté também, né? Vai mordendo. O bichinho da reeleição morde aqueles que estão no poder de uma forma impressionante. Vira até uma pandemia. Essa que é a realidade. Mas comenta-se a possibilidade aí de você ser o sucessor do Clemente lá em Tremembé. Sim, a gente se falou sobre isso? Já conversamos bastante sobre isso. É uma tendência, eu acredito, porque nós temos uma parceria. Esse projeto do deputado federal dando certo, nós vamos ter condição de trazer muitos recursos para Tremembé, para Taubaté, enfim, independente dos prefeitos que estiverem, nós vamos trabalhar para o coletivo. Qual é? Meu Podemos. Seu Podemos. Podemos. Da Renata Abreu. Da Renata Abreu. Sou presidente do Podemos em Tremembé. E a gente... Você foi pro Podemos por causa do Sérgio Moro ou não? Não, eu fui antes do Sérgio Moro. Eu fui no ano de fundação do Podemos. Olha só. Na verdade, eu fiz a ponte para o Sérgio Moro ir para o Podemos. E aí se decepcionou. Exato, saiu no último momento. Mas temos uma boa amizade, enfim, né? Cada um faz a sua escolha política ali. Mas, assim, eu acho muito importante, um deputado federal, ele traz 6 vezes mais recursos que um deputado estadual. Por isso é muito importante. Para a gente fazer as grandes obras de infraestrutura, de segurança, são obras caras que a gente precisa, escolas modelos, hospitais bons, a gente precisa ter representante que vai colocar para os prefeitos executarem. Quem vai realmente executar a obra é o prefeito. A gente vai trazer os recursos e proporcionar, e obviamente fiscalizar esses trabalhos. Perfeito. Uma coisa que é importante a gente destacar é exatamente essa questão do crescimento de Tremembé nos últimos anos. Sim. Ninguém pode negar, a cidade está tendo a construção de um autódromo, tem lá hoje uma pista de arrancada que é muito interessante, o Campeonato Brasileiro de Arrancada, todas as etapas vão ser na cidade de Tremembé. Tremembé faz parte, por exemplo, de um consórcio envolvendo as cidades da Serra da Mantiqueira, Tremembé, Campos Jordão, Santo Antônio, São Bento e Monteiro Lobato. 5 cidades que fazem parte aí do consórcio da Serra da Mantiqueira. E é uma cidade que, do ponto de vista turístico, é estratégica.
para a região da Serra da Mantiqueira e aqui para a região do Vale do Paraíba. Se Taubaté é a cidade central do Vale do Paraíba, Tremembé é a cidade que dá acesso à Serra da Mantiqueira. Então a gente está numa posição muito favorável aqui e que precisa de desenvolvimento. E a gente não tem esse desenvolvimento. Eu comentava recentemente aqui com relação ao tempo do Quércia, por exemplo, quando o Quércia era governador do estado, o quanto Campinas cresceu, o quanto que a região de Campinas cresceu. E o Vale do Paraíba, mesmo tendo, o pessoal fala, você repete muito, repito porque é verdade. O Vale do Paraíba, mesmo tendo um governador do estado, da região de Pindamonhangaba, não cresceu a quantidade de pontos aí que Campinas cresceu. Quando o Quércia, mas o Quércia era isso, o Quércia... Não interessa, mas a região de Campinas cresceu. E o Vale do Paraíba fica aí patinando e não cresce. Sim. Por isso que precisa de gente para representar a região. Exatamente, concordo plenamente. Você trouxe aqui um caso bem claro, né? A gente não cresceu tendo um governador de Pindamonhangaba, enquanto a região de Campinas prosperou e está em nível muito superior à nossa. Você vê, por exemplo, a população de Campinas, 1.200.000 habitantes. Campinas, 1.200.000. Se a gente for observar, Taubaté não, porque Taubaté eu não quero que cresça muito desse jeito, não. Porque se cresce muito, perde a essência. São José, por exemplo, não sai dos 700, não chega aos 800.000 habitantes. Né? Sim. Porque não tem aquela movimentação, não tem Campinas hoje com 1 milhão e tantos mil, 200.000 habitantes. Né? Eu arrisco a dizer, muitos podem não concordar comigo, mas eu arrisco a dizer que o Vale do Paraíba cresceu muito mais com o ex-deputado Aricara, na época do Quércia, do que com o Geraldo Alckmin, sim, como governador do estado nos últimos tempos. Sim. E assim, essa posição, como você bem lembrou aí, a posição estratégica de Taubaté e Tremembé, tendo aqui, né, a Serra, que tem um turismo gigantesco na nossa porta, né? E a gente tem que ter condições de aproveitar melhor esse turismo que sobe para Campos do Jordão, para o sul de Minas. A gente tem o litoral Ubatuba, cada vez mais cheio, movimentando cada vez mais, mas também muito carente, uma cidade carente de infraestrutura, que não tem uma saúde compatível, né? Um sistema de saúde compatível com o tamanho que já está a cidade. A gente tem Aparecida, que é vamos dizer assim, outra cidade que recebe gente do Brasil inteiro. Então, esse eixo... Aparecida, você falou de Aparecida, não posso deixar de falar. Aparecida tem 45, acho que 40 mil habitantes, alguma coisa assim. Né? Mas recebe 12 milhões de pessoas durante o ano. E não tem como operar um aparelho de tomografia. Isso. Ganhou um aparelho de tomografia e a Santa Casa, o hospital lá municipal de Aparecida, não tem como operar o aparelho de tomografia. Isso é inadmissível. É inadmissível para uma região como a nossa. Sim. O vale da tecnologia. Exato. E a gente volta nesse mesmo assunto da falta da gente ter deputados que tragam verbas consideráveis para a gente ter isso. Porque a gente sempre vai recebe um equipamento, não tem gente para operar, porque não tem recurso. Recebe uma ambulância, não tem motorista para dirigir a ambulância. Então, é um problema que ele não está sendo tratado. Né? A gente precisa ter recurso e estrutura para movimentar essa máquina. E eu estou assim, acreditando muito que a nossa população do Vale do Paraíba vai saber escolher, né? A informação está aqui, ela está chegando para a pessoa. Não vamos votar em candidatos que são comediantes, que são, né? Nós estamos rasgando o voto, que é a nossa maior arma. Aquele negócio de voto, esse negócio de voto de protesto não funciona mais hoje. O voto de protesto não funciona mais hoje. Eu vou votar no palhaço porque... O deputado Eduardo Cury falou uma coisa que eu achei muito interessante na reunião que teve do Jornal Vale com a CI essa semana. Nós temos 50 candidatos. 50 candidatos. Será que não tem um bom no meio de 50 candidatos? Sim. Não é possível isso. 1, 2, 3, 4. Já são 4. Sim. Já tem 4 para a gente votar. Sim. Né? Então, não é possível que não tenha a formação, por exemplo, do CAL. Não estou fazendo campanha de jeito nenhum, pré-campanha. Mas a formação. Trabalhou na Lava Jato.
conhece, né, os meandros da corrupção no país. Conhece os meandros da corrupção no país. Sabe, né, se ele chegar lá, o que ele vai fazer lá na Câmara dos Deputados. Porque tem muita gente que é candidata aí e não sabe nem o que vai fazer. Exatamente. Né? Como tem muito candidato a vereador que não sabe nem o que vai fazer na Câmara de Vereadores. Essa aqui é a realidade. Então, cara, a pessoa tem que se informar. A pessoa tem que se formar. Vai ter um coaching de formação. A pessoa tem que se formar e informar com relação às coisas. Então, não dá mais para a gente ficar arriscando. Eu acho que parou, já cessou já aquele negócio de você ficar arriscando e ficar dependendo aí de pires, chapeuzinho na mão para você conseguir umas verbinhas para Taubaté, Tremembé, Pinda, São José, Bananal, Piquete, que está fazendo aniversário hoje. Não dá mais para ficar mendigando lá em Brasília. Sim, eu vou aproveitar, vou mandar uns parabéns aí a todos os habitantes de Piquete pelo aniversário hoje. Nós estamos percorrendo aqui as cidades, né? E hoje a gente vai conseguir passar ali para conversar com os apoiadores que nós temos. Eu ouvi as demandas da cidade de Piquete. Então, parabéns aí a Piquete. E pegando um gancho aqui no que nós estamos falando, eu acredito que essa informação esteja chegando. É muito importante que as pessoas que já são conscientes disso levem para os que ainda não adquiriram essa consciência, essa necessidade. E falar o quanto que nós vamos ganhar em segurança, em saúde, em educação, em melhoria, em emprego, renda que vai girar. É uma roda, uma engrenagem. Quando a gente tem a estrutura, essa engrenagem estando encaixada, ela vai movimentar e vai melhorar a vida de todo mundo. A qualidade de vida da população, ela sobe como um todo. Não é um determinado nicho, uma determinada área que vai subir. Não, ela sobe todinha. Né? É necessário, o investimento chega onde ele tem condição, onde ele não tem condição, ele não vai, ele vai para um lugar melhor. Então, estou acreditando muito nisso. Entrei nessa empreitada justamente para brigar por isso. É uma coisa que eu já venho há bastante tempo fazendo tecnicamente. E agora a gente tem condição e experiência para politicamente fazer. Só para a gente fechar aqui, como candidato do Podemos, quero agradecer. Aliás, é sobrinho, né? Sobrinho do Coronel Ataíde? Sobrinho do Coronel Ataíde Monteiro do Amaral, que foi comandante aí do policiamento militar aqui do Vale do Paraíba, foi secretário de Segurança Pública, né? Aqui na cidade de Taubaté. Coronel Ataíde, que eu tenho um carinho muito grande aí por ele, pela família e também pelo trabalho que ele realizou aqui na cidade de Tetal. Um abraço então ao Coronel Ataíde Monteiro do Amaral. Cal, obrigado pela sua participação aqui, né? Boa sorte nessa empreitada. A gente vai voltar a conversar em outras oportunidades aí, tenho certeza, para mostrar um pouquinho mais aí desse trabalho que você pretende realizar. Alexandre, eu que agradeço a oportunidade de falar com a população aqui do Vale, através desse programa. Espero que me coloque à disposição a qualquer momento para vir, esclarecer, conversar com a população, porque isso agrega muito, isso leva informação e isso é importante agora. Perfeito, um abraço. Obrigado. Abração.